Fala aí, amigo ligador do Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL. Neste final de semana, um vídeo só para falar de tudo. É muita coisa, que tivemos zebra, tivemos times mantendo invencibilidade, algumas surpresas, muita coisa pra gente comentar e eu vou tentar cobrir tudo nesse vídeo. É difícil, mas eu já faço aquele convite para você ficar ligado no Toque Passa, porque durante a semana a gente vai entrando nos detalhes aqui das outras partidas também. Então, já peço para você curtir esse vídeo, assinar o canal, compartilhar o Toque Passa, clicar no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado e também deixar o seu comentário. Diz aí o que você quer que eu me aprofunde, que time que você quer saber um pouquinho mais. Deixa o seu comentário e vamos nessa então. Roda a vinheta. Pois é, a gente começa segunda-feira com apenas dois times mantendo a sua invencibilidade. Um deles é o Las Vegas Raiders, que joga nesta noite contra a equipe do Los Angeles Chargers, um jogo que a gente vai acompanhar de perto, é claro, e nessa terça-feira vai falar desse jogo também. Mas um time já está 4-0 e essa equipe me surpreendeu. É o Arizona Cardinals, venceu a equipe do Los Angeles Rams por 37-20, uma partida, olha, que me chamou a atenção. Eu tinha apostado na equipe dos Rams, eu achava que jogando em casa é um time que eu gosto demais, eu não achava que o Cliff Kingsbury ia conseguir superar o Sean McVay, né? Ele sempre se deu mal contra o Sean McVay, mas 37-20, uma grande partida da equipe do Arizona Cardinals. Começando pelo lado dos Rams, eu acho que os turnovers mataram a equipe. Ali no primeiro tempo você teve uma interceptação do Stafford, depois um fumble do Sonny Michel, e ali já permitiu a equipe dos Cardinals conseguir abrir uma vantagem de 2 posses de bolas, e essa vantagem foi sendo mantida ao longo do jogo. Terceiro quarto o time não funcionou, o ataque dos Rams, no segundo quarto foram apenas 3 pontos, então muitos problemas que a gente não estava vendo nessa equipe dos Rams apareceu nesse jogo aqui. Mérito também, é claro, da equipe do Arizona Cardinals. Seu ataque funcionando de forma maravilhosa, tá? Incrível, bem balanceado. Foram 268 jardas para o Kyle Murray, 24 de 32, 2 passos para touchdown, nenhuma interceptação. E o jogo terrestre, meu irmão, 216 jardas terrestres na partida. Então o ataque funcionando muito bem, você vê que é um time divertido, é gostoso de ver esse time do Cardinals jogar. Sei que meus amigos Charme e Stank lá do podcast estão felizaços, porque é um time bom de ver. A gente tem que falar sim do Kyle Murray concorrendo ao prêmio de MVP, porque tá legal, tá bom demais. Ele dá uma dinâmica muito interessante, não tem muito o que falar, É um time bem legal, é legítimo, eu acredito nessa equipe dos Cardinals. Tinha minhas dúvidas, mas olha, esse jogo aqui já estava subindo no meu Power Ranking, e agora vai ter uma posição melhor a semana ainda, porque foi uma vitória categórica, jogando fora de casa contra um adversário que é considerado, por mim também, um dos favoritos a ganhar o Super Bowl. Você faz uma vitória por 37-20, não é pouca coisa. O Matthew Stafford que deu aquele passinho para trás, eu estava muito empolgado com esse ataque dos Rams com o Stafford, a conexão com o Cup funciona ainda, por mais que o Jefferson tenha sido o principal recebedor dele em jardas nessa partida, a conexão é muito boa, só que ele teve essa interceptação e o time não vibrou do jeito que estava acostumado a vibrar. Grande vitória da equipe do Arizona Cardinals, que agora faz 4-0 na divisão, 3-1 para a equipe dos Rams, e os outros dois times estão lá 2-2 agora, porque a equipe do Seattle Seahawks foi até São Francisco e venceu por 28-21. Bela partida da equipe do Seattle, conseguindo a recuperação. Isso que é legal, tá? Porque nas 2 últimas semanas, a equipe do Seattle Seahawks começava bem o jogo e depois sumia. O segundo tempo, o ataque não fazia absolutamente nada, muito ruim, não rendendo. E o jogo começa lá em São Francisco com o ataque do Seahawks tendo 5 3-and-outs consecutivos, com menos 7 jardas conquistadas pelo ataque. E depois as coisas se encaixam, depois as coisas funcionam. A equipe dos 49ers mais uma vez sofrendo com lesões, né? Perde o Jimmy Garoppolo com problema na panturrilha, o Jimmy Garoppolo que tinha lançado uma interceptação, também um touchdown. O Trey Lance tem que entrar, o Trey Lance tem uma partida de altos e baixos, a gente falava, é um calouro que era dos mais crus nesse draft, era um cara que precisava até ficar mais na reserva nessa temporada, justamente para ganhar esse entendimento de NFL. Mas ele tem uma partida ali, foi 9 de 18, 157 jardas, 2 passos para touchdown. Sofreu bastante quando foi pressionado, normal, calouro, vai dificultar a leitura, é um problema que você vai ter que prestar atenção daqui para frente, até porque você não sabe como é que vai ser a situação do Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo tem uma lesão, vai passar por exames nessa segunda-feira, pode perder alguns jogos, assim como eles estão preocupados com o Trent Williams, né, o left tackle, que seria importante demais ele jogar
tendo o Trey Lance como quarterback, e o kicker Robbie Gould também tá possivelmente perdendo a equipe dos 49ers, que já está com qualquer um passa lá e acaba sendo um running back. É uma situação preocupante. Dois times 2-2, lógico, melhor para o Seahawks que venceu, né? Tava 1-2, mas são duas equipes que eu não consigo confiar completamente. Tá? Então, tá legal essa divisão, tá muito boa. Esse 4-0, 3-1, 2-2, 2-2, são times muito bons, muita coisa pode rolar daqui por diante. Começam esses confrontos dentro da divisão e a gente vai ter um cenário mais legal. Mas essa divisão é espetacular. Quem perdeu a invencibilidade foi a equipe do Denver Broncos, né? A gente estava aqui levantando alguns questionamentos sobre os Broncos, porque os 3 primeiros jogos, as 3 vitórias, tinham sido contra times que não tinham vencido nenhuma partida, né? Contra os Giants, contra os Jaguars, contra os Jets. E agora pegaram a equipe do Baltimore. Agora a gente vai ver se é a realidade. Bom, a realidade é meio ruim. 23-7 para a equipe do Baltimore Ravens. Tiveram que a equipe de Denver teve que usar os 2 quarterbacks. Teddy Bridgewater começou o jogo mais ou menos como titular. Tinha toda aquela discussão se o Drew Lock era melhor começar como titular. Bom, o Drew Lock já mostrou que não é a melhor opção. O Bridgewater foi 7-16, 65 jardas, um passe para touchdown. E aí ele saiu, passar por um protocolo de concussão, ficou fora muito tempo da partida, e o Drew Lock jogou 12 de 21, 113 jardas, uma interceptação, nenhum passo para touchdown. E o Lamar Jackson segue aí calando os críticos, tá? Porque ele lidera a liga em jardas aéreas, tá? Por tentativa, que são 12,1 jardas aéreas por tentativa de passe que ele tem na liga. Nenhum quarterback tem isso aí melhor que ele. É um pouco do mérito desse fato dele ser um cara mais móvel. Como ele te machuca demais das duas formas, correndo e passando a bola, você acaba prestando mais atenção às vezes na corrida e o passe longo fica disponível para o Lamar. Uma coisa curiosa desse jogo aqui na vitória do Baltimore, né, tá 3-1 também, assim como o Denver Broncos, é porque eles tinham 3 segundos no relógio, era só para ajoelhar para ganhar o jogo, mas o Harbaugh chamou uma jogada de corrida, ele até falou que foi ele mesmo que chamou a jogada de corrida, para o Lamar ganhar mais 5 jardas e garantir mais uma partida com 100 jardas terrestres. É o 43º jogo seguido da equipe dos Ravens com pelo menos 100 jardas terrestres, igualando um recorde aí de mais de 40 anos. Marca, você quer anotar, já estava nessa lista mesmo, vai lá, né? O pessoal pode reclamar um pouquinho, o jogo já estava bem encerrado, mas você quis bater a recorde, está valendo. Quem perdeu também a invencibilidade foi a equipe do Carolina Panthers, perdeu para o Dallas Cowboys por 28-36, 36 para o Dallas Cowboys. Um placar completamente esperado, gosto bastante dessa equipe dos Cowboys, jogando em casa contra os Panthers. Sam Darnold foi 301 jardas, tá um comecinho de temporada legal, foram 2 interceptações, mais 2 passos para touchdown. É legal você ver esse Sam Darnold diferente, é um cara diferente do que tinha lá na equipe do New York Jets, né? Um cara completamente diferente, correu aí 35 jardas, o Chuba Hubbard tentou, fez a parte dele, 13 carregadas, 57 jardas, mas ele não vai conseguir substituir o McCaffrey do jeito que é. Foi um jogo bem pegado, um jogo bem interessante entre essas duas equipes do Panthers e do Dallas Cowboys. O Dallas Cowboys mantendo ali sua qualidade, mostrando que a divisão vai ser deles. Eu acho que não resta dúvidas de que a equipe do Dallas Cowboys vai levar a divisão, por mais que tenha sido um final de semana tão bom dentro da divisão, tirando os Eagles, né? Todo mundo ali venceu, o Washington venceu, os Giants venceram a partida, inclusive foi bem legal, porque os 2 times de Nova York venceram suas partidas na prorrogação. Meus parabéns para a equipe dos Titans, que conseguiu perder para o New York Jets na prorrogação, 27-24. O Vrabel, olha que troféu! Eu tô criticando aqui dia após dia o Vrabel com relação à defesa dele. Agora o ataque dele também faz besteira, um monte de chamada horrível. O Ivo Stank até me destacava lá no Twitter, que meu colega do Toque Passa, que como foi ruim o play calling do Vrabel, e conseguir perder para os Jets, tá de parabéns. Os Bills deram uma goleada aí, venceram por 40-0. A equipe do Kansas City Chiefs bateu a equipe de Filadélfia por 42-30, um jogo que a defesa, de novo, de Kansas City precisa de destaque, porque mesmo quando ela consegue marcar muitos pontos, ela cede muitos pontos, 30 pontos dos Eagles, sendo que tivemos ainda 2 touchdowns anulados da equipe dos Eagles, um questionável até assim, mas
muito problema defensivo, o ataque vai carregando, mas tem hora que não dá, e tem jogo mais difícil pela frente do que era a contrapartida contra os Eagles. Era uma vitória previsível, uma vitória necessária, mas assim, meio que óbvia para Kansas City, para voltar no 2-2, só que mostra muitos pontos negativos. Então tem que abrir o olho. E critiquei bastante também a defesa da equipe do Cleveland Browns ao longo das últimas semanas. Mas o Joe Woods deu a resposta dele na vitória contra o Minnesota Vikings 14-7, um jogo de defesas. A gente estava falando aqui que o Cousins não tinha sido interceptado, foi interceptado. O Baker não teve uma grande partida, ele foi 15 de 33, 155 jardas. O destaque foi o jogo corrido com 184 jardas, 169 jardas só entre a dupla do Chubb e do Hunt, né? O Hunt marcou um touchdown terrestre dele, 69 jardas para ele, 100 jardas pro Chubb, mas foi um jogo de defesa. A defesa dos dois lados acabou sendo o diferencial. E quem garantiu a vitória foi a defesa do Cleveland Browns, 14-7. Não foi um jogo de encher os olhos, não foi um placar bonito. A equipe dos Vikings marcou esses 7 pontos no primeiro quarto, depois passou em branco o tempo inteiro. A equipe dos Browns tinha marcado 11 pontos no segundo quarto, depois foi fazer 3 pontos só no último quarto. Então, não foi um jogo bonito, mas é um jogo de defesa. A gente tem que valorizar também, né? Por mais que não vá povoar a nossa memória, tem o seu lado positivo também as partidas defensivas. E agora sim vamos falar daquele outro jogo que rolou, o Sunday Night Football, porque tinha muita expectativa, por muita questão emocional, o Tom Brady visitando lá Foxborough, ele voltando para o estádio, quem foi tão feliz, campeão, teve uma homenagenzinha para ele antes dele entrar em campo, muita expectativa também, acho que a transmissão até deixou de lado meio que a entrada da equipe dos Patriots em campo, ficou só focando ali no Tom Brady, o tempo inteirinho ali, falando dele, o que estava passando na cabeça dele. E eu acho que passou alguma coisa na cabeça dele sim, porque o Brady não fez um grande jogo. O Brady foi 22 de 43, 269 jardas, nenhum passo para touchdown, nenhuma interceptação, quer dizer, ele passou em branco em passo para touchdown, uma coisa que não acontecia desde a temporada passada. E assim, muitos overthrows, teve alguns drops também, principalmente do Antonio Brown, aquele drop do Antonio Brown na última campanha ofensiva da equipe dos Buccaneers foi pesado, poderia ter custado muito caro. E assim, a gente fica meio na dúvida do que será que o Brady estava sentindo alguma coisa? Um cara que a gente está acostumado a vê-lo sentir tão pouco. Será que rolou alguma coisa? Bom, enfim, foi um jogo, a vitória do Tampa Bay Buccaneers por 19-17. Um jogo em que os Patriots mostraram mais dignidade do que eu esperava. Eu esperava um atropelo da equipe dos Buccaneers, porque os Patriots tinham jogado muito mal contra os Saints, não passavam segurança nenhuma, a linha ofensiva seguiu com problemas, não contou mais uma vez com o Brown, e teve problema, muita pressão em cima do Mac Jones, só que o Mac Jones me passou uma segurança, tá? Eu gostei bastante, mais uma vez, mais uma atuação boa do Mac Jones. Bem impressionado, mas foi 31 de 40, 275 jardas, 2 passos para touchdown, uma interceptação. Interceptação, eu até vou questionar, a bola foi muito na dividida, mas eu não boto 100% na culpa dele não, acho que foi mérito também da defesa. Gostei do Mac Jones, gostei. E o ataque dos Patriots funcionando de forma bem interessante, tentando ir para o no-huddle muitas e muitas vezes, para colocar um ritmo maior e atrapalhar a defesa dos Buccaneers, que tem sim seu problema. Sherman chegou lá e o Sherman acabou sendo só o alvo para você ir atrás dele. É impressionante, porque passamos anos e anos e anos vendo todos os times da NFL evitando passar a bola para o lado do Sherman. E era justamente para o lado em que o Mac Jones estava buscando. Ele estava conseguindo muitas jardas em cima do Richard Sherman, que chegou agora, tudo bem, não está entrosado no esquema, mas ele era o elo fraco dessa defesa mais uma vez. Eu não acho que ele vai resolver o problema dos Buccaneers, né? A não ser que mude muito do que aconteceu. Uma campanha final... Aliás, os Patriots não tiveram ataque terrestre, tá? Foi menos 1 jarda no ataque terrestre. Foi horrível a questão da corrida e isso é um problema. A linha ofensiva e os running backs, um grande problema para a equipe dos Patriots. 2 pontos que eram destacados na pré-temporada de que é onde os Patriots não vão ter problema, a linha ofensiva e os running backs. O corpo de running backs é muito bom. Horrível, muito mal mesmo. O J.J. Taylor jogou e sofreu um fumble, foi para casinha do cachorro porque foi um fumble muito ruim. Os Patriots tinham condições ali de pontuar, pelo menos com um field goal naquela campanha, acabaram perdendo a posse de bola.
fez diferença no final, no placar final, com toda certeza. E do lado dos Buccaneers, o ataque terrestre funcionou bem. Destaque para o Fournette, 91 jardas terrestres em 20 carregadas, foram 119 jardas para o ataque terrestre dos Buccaneers, encaixando bem o jogo, mais equilibrado, né? Mas não gostei assim tanto da equipe dos Buccaneers, mais uma vez, com problemas defensivos e o ataque com uma... Cara, o Brady teve uma terceira para 18 e o Brady foi para um screen. Pelo amor de Deus, você tem Mike Evans, você tem Antonio Brown, você tem o Chris Godwin, você vai para um screen, né? O Mike Evans terminou com 7 recepções, 75 jardas, o Antonio Brown 63 jardas e 7 recepções também. Mas, sabe, pareceu diferente. Eu senti o Tampa Bay Buccaneers diferente do que a gente estava acostumado a acompanhar ao longo dos últimos tempos, né? Não só nessa temporada, mesmo na derrota para os Rams, eu acho que foi abaixo do que aconteceu na derrota dos Rams. Vitória importante, Tom Brady bateu o recorde lá de jardas passadas, passou a marca do Brees que estava lá na chuva, ele está trabalhando na NBC, eu me confundi ali no meu tweet, o pessoal me cobrou bastante, mas ele estava na sideline tomando chuva de terno esperando alguma coisa, esperando uma pausinha maior ali para ele passar o bastão, tá aqui, parabéns, Brady, o recorde é seu agora, vai nessa, mas também estava na red zone, acho que nem o Brady quis muito não, pegou a bola, cumprimentou os caras ali, passou a bola para os caras, ó, guarda essa bola aí pro recorde e vão embora que eu preciso jogar. E vou reclamar da decisão final dos Patriots, estando 59 segundos no relógio, a equipe de Tampa tinha 2 tempos para pedir, os Patriots estão numa situação de 4ª para 3, eu teria tentado essa 4ª para 3 porque eles foram para o chute e era um chute de 56 jardas com chuva e vento, não era um chute automático, não era uma questão tão garantida, né? O Falk acertou a trave ainda, chegou bem perto de conseguir o chute, mas mesmo que ele acertasse, ele ia deixar quase 1 minuto no relógio para o Tom Brady, com 2 tempos para pedir, e o Brady poderia colocar facilmente a equipe dos Buccaneers em situação de chutar um field goal, de conseguir a vitória também. Então eu acho que os Patriots poderia ter tentado essa 4ª descida, por mais que o jogo terrestre não estivesse funcionando, era uma situação de passe mesmo ali, mas faz uma jogadinha um pouquinho diferente e tenta para aproximar um pouquinho mais do field goal, aí você tinha um tempo para pedir, podia pedir o tempo e chutar numa calma, mas eu teria arriscado. O Bill Belichick conhece muito bem o Tom Brady, sabe que 1 minuto no relógio com 2 tempos para pedir é uma eternidade para ele, deveria ter arriscado. Funcionou por um lado, e a derrota acaba ficando no chute errado do Falk e não numa 4ª descida do calouro. Vai que o Mac Jones acaba não conseguindo essa jogada e aí fica na cabeça dele. Acho que ele precisa mudar um pouquinho a postura dele na sideline. Muito derrotado mesmo. Não gosto de ver assim. Mas uma boa partida. Eu acho que os Patriots perderam com dignidade, o que eu não esperava. E não tem aquela discussão, quem é melhor, Brady? Se o Brady ganhar, vai mostrar que ele é melhor que o Belichick. O Brady ganhou, mas não mostrou, porque o Belichick fez um time que é muito inferior à equipe do Tampa Bay Buccaneers, jogar de igual para igual e ficar muito perto, 5 centímetros para o lado, teria vencido o jogo. Então eu acho que foi um jogo bem equilibrado, abaixo da crítica, não foi uma partida de encher os olhos, a qualidade do jogo foi ruim, mas é interessante, foi um jogo que valia por tudo que tinha lá, duelo defensivo também, foi uma partida legal, ok, e agora vamos ver como esses dois times vão seguir adiante. Tampa Bay Buccaneers com 3-1, a equipe dos Patriots 1-3, mesma campanha de Dolphins e também Jets na divisão e os Bills disparando lá com 3-1. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário, a gente volta a semana para falar de NFL. Aquele abraço.